Oi, gente. Hoje eu vou gravar um áudio para vocês sobre questão de usar máscara, óculos escuro, principalmente se você for o que nós chamamos de ter um perfil de pobre. Às vezes a pessoa nem é pobre, mas tem uma cara de pobre, né? Aí sabe como é que é, né? E tem gente que também não se ajuda, usa, sei lá, muita tatuagem, muita coisa que pode ser confundido, né, com algum bandido, ou até mesmo aquela situação de que às vezes tem gente que olha pra gente uma vez na vida e são pessoas que têm memória fotográfica. Elas te olham, elas falam qualquer besteira contigo, gente maluca, né? Aí depois, toda vez que aquela pessoa te vê em algum canto, ela puxa assunto como se ela fosse tua conhecida, fosse uma pessoa que tu quer falar, mas tu não quer tanto assim. Então, eu sou a favor de quem está nesse perfil, ou se for uma pessoa que tenha muito dinheiro, né, e não quer ser incomodada, que continue usando a máscara. Essa máscara que todo mundo usou na pandemia, ou o óculos escuro. Eu vou falar primeiro do óculos escuro, que relatar uma experiência que eu tive. Eu trabalhei de estagiária numa recepção e todo dia entrava muita gente lá. Eu acho que nesse órgão que eu trabalhava, nesse local, entravam mais de 500 pessoas por dia. E eu tinha um colega, que hoje em dia até ele é blogueiro famoso na internet, viaja o mundo todo, que ele só vivia de óculos escuros. E eu era uma das que criticava. Eu falava, poxa, eu vou falar aqui só o primeiro nome dele, só aí vai dar uma noção de quem é, mas vocês não vão descobrir só pelo primeiro nome. Eu falava, poxa, Lê, por que tu usa esse óculos escuro? Parece uma coisa assim meio como se fosse uma falta de educação, tu tá aqui nessa recepção e de óculos escuro e tal. Aí ele falava pra mim, olha, vem pra perto de 500 pessoas por dia aqui, gente de todo jeito, gente que tem até problemas psicológicos, gente louca, gente de todo tempo, porque tem gente que tem costume de visitar órgão público, de pessoas malucas que vão todo dia em órgão público. Aí ele falou, tem gente que briga aqui, briga com a gente, briga aqui no ambiente. Ele falou, então eu não quero essas pessoas na minha vida. Ele falava, ele não queria que essas pessoas desse órgão público tivessem contato com ele na vida pessoal dele. E eu, naquela época, não entendia. Mas aí, anos depois, eu estava num Banco Itaú. E na fila do Itaú, uma mulher veio me chamar, ei, eu tô te conhecendo. Ela é tipo aquela pessoa com memória fotográfica, né? Ela me viu só uma vez nesse local. Aí ela falou, eu tô te conhecendo. Tu trabalhou em tal órgão? Eu disse, sim. Eu falei, eu trabalhei lá, mas como estagiária. Aí ela falou, poxa, tu foi muito mal educada comigo, tu me atendeu mal, não sei o que. Começou a falar um bocado de besteira, ela, sendo que eu era uma das mais bestinhas lá, sabe? Que atendia todo mundo bem. Quem dera que eu tivesse tratado ela mal. Falou, gritou tanto que eu tinha uma conta que todo mês era um cartão, né? Não chegava a fatura, aí eu ia lá pro Itaú, né, para pagar no caixa. E depois que ela fez isso, eu pedi para minha conta, eu entrei em contato com o Itaú, né, e pedi para eles mandarem por e-mail a minha fatura, porque eu fiquei com uma vergonha tão grande do escândalo que essa mulher fez na fila no lado de fora do banco. Porque como vocês sabem, o Itaú, pelo menos aqui na minha cidade, ele não tem cobertura, ele não é um banco assim que as pessoas tenham onde ficar do lado de fora. A gente fica pegando sol, chuva, o que tiver lá do lado de fora, antes de dar o horário de entrar. E ela fez um escândalo tão grande, dizendo que me conhecia e tal. Aí nessa hora eu me lembrei dele. Eu falei, poxa, o Ale estava certo. Se eu tivesse ido trabalhar de óculos ou com alguma coisa que não dessem para ver o meu rosto totalmente, sei lá, qualquer coisa, mas principalmente no caso dele, era um óculos escuro que ele usava, bem escuro mesmo, ela não iria me reconhecer anos depois. Já tinha feito mais de 10 anos que eu tinha saído desse estágio, eu ganhava tão pouquinho, gente, o salário atrasava por mais de 3 meses, sabe? Tipo, as pessoas não têm compreensão. Aí, tipo, foi uma situação que eu
tive contato com uma pessoa de memória fotográfica. Ela criou ranço de mim e ela me fez uma vergonha no banco há mais de 10 anos depois do que isso aconteceu. E essa semana eu me lembrei disso porque essas semanas, na verdade, eu estava assistindo Gotino e no Balanço Geral São Paulo, e tem passado muito caso de rapazes pardos, negros, que são presos. Até teve um branquinho também, né? Mas ele era pobre, pessoas pobres, que eles foram presos por engano. E na hora que eles são presos, assim, aí sempre tem uma vítima, uma pessoa que olha para eles e reconhece. E diz, eu reconheço essa pessoa e tal. E eu penso assim, e eles andando por aí, e acontece essas situações. Eu penso assim, que se eles estivessem com a ideia do meu amigo, né, ou de óculos escuro, ou com a máscara, mantendo o uso da máscara do que estava sendo usado aqui pela gente pelo coronavírus. Eu mesma não parei de usar. Mas assim, eu penso assim, que se eles continuassem usando a máscara, seria mais uma proteção contra esse tipo de situação. Porque, por exemplo, a pessoa vinha dizer, eu conheço, eu acho que aquela pessoa é aquela pessoa ali, no caso, se vê só na rua, né? Que às vezes a vítima olha aquela pessoa na rua e chama a polícia e diz, foi ele que me assaltou, não sei o quê. Aí a pessoa estando de máscara já vai dar uma dificuldade maior para acontecer esse tipo de situação, pelo menos na rua, né? De dizer, eu vi, é ele ali, é ele, ou é ela, aquela pessoa, porque já dá aquele tipo assim, ela não vai ter como ela dizer que se lembra ou que viu, porque ela vai ter, tipo assim, ela vai pensar assim, irmã, eu não tô conseguindo ver o rosto totalmente dessa pessoa, não tem como eu dizer que é ela se ela tá de máscara e tal. Vai ter todo um trabalho, claro que vão pedir para tirar a máscara, claro que vão pedir para ver, mas aí você pode alegar, não, eu ando por aí tudo de máscara, então a pessoa tem que dizer como é o meu rosto antes de eu tirar a máscara, vai ter que provar e tal. Tipo assim, vai dar mais uma dificuldade para as pessoas de memória fotográfica. Porque às vezes a memória é fotográfica, mas a pessoa também se trai. Principalmente quando se trata dessas testemunhas, as pessoas que passam por trauma, sei lá. Às vezes elas pensam que aquela pessoa é o criminoso e não é. E também essa questão de pessoas que não te conhecem direito. Tipo, para mim, você é maravilhoso, eliminou esse tipo de caso de pessoa dizer, eu te conheço, eu estudei contigo, eu não sei o quê. Às vezes a pessoa nem tinha estudado comigo, nem me conhecia direito. Aí vinha dizer, aí estando com a máscara já é tipo um muro que te protege, porque aí a pessoa fica assim, será que é ela mesmo? Será que não é? Às vezes até estudou mesmo contigo, mas às vezes não. Porque tem pessoas que se confundem e também tem essas na memória fotográfica, que elas marcam a tua cara por qualquer besteira. Então eu acho que dá mais uma dificuldade nessa questão de dizerem, eu vi, é ela ali ou é ele aí. Principalmente para quem está nessas categorias mais pobres e passa por essa situação, cidade grande principalmente. Vai dar mais uma dificuldade de te acusarem de alguma coisa. Então, independente de questão de saúde, pandemia, qualquer coisa assim, eu sou a favor, uma orientação que eu falo, né? Se você quer se proteger desse tipo de gente maluca, você ou usar a máscara ou usar o óculos escuro. O meu colega, ele se protegeu. Quando eu contei para ele dessa situação, aí ele disse, tá vendo? Tá vendo porque que eu usava óculos escuros? Ninguém me reconhece na rua, ninguém se lembra que eu trabalhei nesse lugar, Michuruca. Hoje em dia ele tem muito dinheiro, então ele tem vergonha, né, de dizer que trabalhou lá. Tá na razão dele, né? Então, assim, eu sou a favor de que se use esse tipo de disfarce, ou óculos escuros, bem escuro, ou a manter o uso da máscara, para você se proteger desse tipo de gente com a memória fotográfica. Bem, era só isso que eu queria falar. Um beijo para todo mundo e tchau.